Vamos ler então 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17. Segunda Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim, ó, tá aqui na tela, se você não achou. Toda a escritura é inspirada, repete comigo, inspirada. Isso, por Deus, e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado. Agora faz o seguinte, respira bem fundo, vamos lá. Agora solta o ar, todo o ar. De novo. Solta o ar, inspirada. Nós temos a respiração, onde nós inspiramos e expiramos. A nossa respiração é esse processo. A palavra que aparece aqui, que diz que a escritura é inspirada, remete à presença de Deus que foi soprada. Da mesma forma que lá no Gênesis, quando Deus forma o homem do pó da terra, do barro, e então ele sopra o seu espírito. E aí passa a existir vida naquele corpo. Sem o sopro de Deus, não existiria vida. A palavra grega aqui é pneuma. A linha da teologia que estuda a ação do Espírito Santo é pneumatologia. Não é pneumologia, certo? Pneumologia cuida da respiração aí da gente, do pulmão. Mas porque pneuma significa fôlego. Fôlego. Quando Deus fala ou quando Deus expira, Ele sopra vida. E o texto aqui do apóstolo Paulo para Timóteo está dizendo que toda a escritura, não está dizendo que algumas partes, está dizendo que toda a escritura é inspirada por Deus, ou seja, a palavra de Deus, a escritura sagrada, ela carrega a vida de Deus nela mesma. Então, quando nós lemos as escrituras, quando nós lemos a palavra, nós não estamos simplesmente obtendo informação a respeito de Deus, aprendendo mais alguma coisa, não é somente isso, mas nós estamos nos relacionando com o próprio Deus, através da palavra que carrega a vida de Deus. Não é maravilhoso isso? Quando você lê a sua Bíblia, você está tendo comunhão com o próprio Deus, através da sua palavra viva, que carrega a sua vida porque é inspirada por Deus. Eu me relaciono, eu tenho comunhão, eu me aproximo de Deus quando eu leio a Escritura. Eu não leio a Escritura só para saber o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer, é uma coisa para me encorajar, para isso, para aquilo, para me repreender, não. Isso também, mas eu me relaciono, eu tenho comunhão com Deus. E quanto mais eu leio a palavra, mais eu tenho comunhão com Deus. Quanto mais eu tenho comunhão com Deus, mais eu me familiarizo com quem Deus é. E quanto mais eu me familiarizo com quem Deus é, mais fácil é de distinguir a voz de Deus e de entender o que Deus quer falar comigo. Estão entendendo? Quanto mais eu conheço, mais fácil é de distinguir, de diferenciar. Eu e minha esposa, nós temos meninas gêmeas, 2 meninas. Eu trouxe uma foto delas para vocês verem aqui. Elas são gêmeas idênticas. Em 2013, Deus falou através de uma profecia, de uma palavra. Olha elas aqui, ó. Essa é a Alice e essa a Ana. São bem... Não é? Claro que é. Essa é a Alice e essa é a Ana. Elas são um milagre. Em 2012, na verdade, uma pessoa orou pela minha esposa e falou que nós teríamos filhos. Inclusive falou que seria gêmeos. E a gente passou pelos exames para saber se estava tudo ok. E o diagnóstico foi: vocês não têm condições de ter filhos. Não tem. A gente saiu de lá um pouco chateado. A Su saiu chorando. Eu falei: se Deus falou que vai fazer, uma hora Ele vai fazer. Passou alguns meses. Su começou a ter muita gastrite, muita dor de estômago. Levei ela num gastro para ver como é que estava. E o médico falou: acho que você está grávida. E ela disse: não tem como. Falou: não, antes de eu fazer qualquer exame aí, vai fazer um exame de sangue lá para ver se você está grávida.
Foi lá, fez o exame e estava grávida. Aí, passou um tempo, a gente não sabia que era gêmeos. Ela começou a ficar muito fraca, porque as duas estavam lá. Desde o ventre elas já são pauleiras, as duas, até hoje. Aí quando foi fazer ecografia, viu que era gêmeas. Suelen quase teve um treco. Enfim, a história é boa, depois outro dia eu conto. Aí fomos fazer os exames. Não, outro dia eu conto com calma, porque eu tenho bastante coisa para falar e já é 9 horas. Fomos fazer os exames para descobrir quando que foi a concepção, sabe? Dá para fazer um cálculo. Quando o médico fez um cálculo, a concepção foi 7 dias depois do que o médico tinha dito que ela não podia engravidar. Deus, glória a Deus, né? Isso aí. Mas enfim, não tem nada a ver com a voz de Deus isso aí. A questão é assim, elas são muito parecidas, não são? Eu já nem lembro mais qual que é a Ana e qual que é a Alice agora. Brincadeira, sei sim. Mas o que acontece? Elas são muito parecidas, têm mais ou menos a mesma altura, o mesmo cabelinho, o mesmo jeitinho. Mas se eu estou no meu quarto, à noite está escuro, e uma delas abre a porta do meu quarto, eu olho e já sei quem que é, na hora. Minha sogra está com elas lá em Curitiba, o telefone toca, é a minha sogra. Uma delas fala, oi papai. No que ela fala, eu já sei se é a Alice, eu já sei se é a Ana. Por quê? Porque eu convivo com elas todos os dias. Isso se chama familiaridade, um relacionamento próximo. Da mesma forma é com a palavra de Deus. Quanto mais eu tenho comunhão com Deus através da palavra, mais fácil eu vou reconhecer, sabe, passa a ser uma coisa natural. Os teus pensamentos se misturam com os pensamentos de Deus, ou os pensamentos de Deus se misturam com os teus. É assim que funciona. Deus fala conosco através da sua palavra. Essa é a principal forma. É a primeira que eu quero falar com vocês aqui. A segunda, Deus fala conosco através das tradições e dos costumes. Tradições e costumes que são de Deus. Tradições, costumes, hábitos que são hábitos espirituais. Tem gente que quando se fala de tradição, a pessoa já... eu sou contra a tradição, eu sou um cristão livre, um cristão moderno que não segue tradições. Não é disso que eu estou falando. Existem tradições que são tradições saudáveis, abençoadoras, espirituais, que abençoam as nossas vidas. Nós temos hábitos na nossa vida que são bênção para nós. Por exemplo, quem aqui tomou banho para vir para o culto? Quem não tomou pode ficar de boa aí, não precisa levantar o braço não, né? Nós temos o hábito de tomar banho, cara. O brasileiro toma muito banho. A gente tem hábito de passar um desodorante, glória a Deus. Escovar os dentes. São hábitos, que são hábitos saudáveis. Da mesma forma, nós olhamos para a palavra de Deus e vemos que Jesus seguia várias tradições divinas. Nos evangelhos diz lá, quando na época da Páscoa, Jesus foi para Jerusalém, como era de costume. No sábado ele foi à sinagoga, como era de costume. Jesus tinha as rotinas que ele seguia, que eram rotinas religiosas, mas eram rotinas estabelecidas por Deus. E nessa observância desse costume, dessa tradição, Jesus era abençoado ou abençoava pessoas. Da mesma forma, nós temos tradições e costumes cristãos que são bênção na nossa vida também. Hoje é domingo, nós estamos na igreja, viemos aqui para louvar a Deus, louvar a Jesus, oramos a Deus em nome de Jesus, cantamos louvores a Deus, entregamos nossos dízimos e ofertas como obediência a Deus, estamos lendo a palavra de Deus, num dia que é um dia de costume de estar aqui, mas que tudo que nós fazemos aqui dentro envolve Deus e é no nome de Deus e é por Deus e para Deus. Então quando eu estou cumprindo esse costume, estou me colocando no lugar onde Deus fala. E é importante a gente entender isso, porque às vezes a gente, hoje eu não estou muito afim, hoje estou meio tristinho, não vou. Mas a gente precisa permanecer praticando essas coisas.
mesmo no dia que está feliz, no dia que está triste, não importa, mas permaneça observando essas coisas, porque dessa forma é como se a gente estivesse se expondo cada vez mais a Deus, sabe? Dizendo assim: Deus, estou aqui mais uma vez, estou aqui mais uma vez, estou aqui orando mais uma vez, estou aqui louvando mais uma vez, estou aqui ofertando mais uma vez, estou aqui mais uma vez, por costume, por hábito, mas é um hábito que vai me trazer bênção, um hábito que vai me ensinar, um hábito que vai me moldar. Além dos cultos, a gente tem as células, terça-feira, 8 horas, viu? Já aprendi já. Nós temos as células, a mesma coisa, pessoas que buscam a Deus, lê a palavra de Deus, ora em nome de Deus, come em nome de Deus também, né? Que come, né? Tudo, cara, envolve Deus. Se você não está lá, é uma oportunidade a menos para se aproximar de Deus. Simples assim. E a gente olha para um texto aqui, olha só que legal. Atos capítulo 3, versículo 1. Atos 3:1, diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Parece uma coisa tão simples, né? Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Era uma coisa que eles faziam como de costume. Mas, você viu a referência? Atos 3. Qual que é o capítulo que vem antes do Atos 3? Atos 2. E o que tem lá em Atos 2? Pentecostes. Relata o derramado Espírito Santo. E você, como pentecostal, tem que conhecer esse texto, hein? Atos 2 é o derramado Espírito Santo. O Espírito Santo veio, parecia como línguas de fogo, fez um barulho, batia a porta como vento. Os homens que estavam naquela casa, homens e mulheres, foram cheios, falaram em outras línguas. O apóstolo Pedro pregou junto com os outros apóstolos, 3.000 pessoas se converteram. Cara, foi demais. Pedro e João foram para casa descansar. No outro dia tinha o dia da oração, às 3 horas da tarde. Pode ser que eles acordaram umas 2, porque o culto foi bom, né? Eles não pensaram assim: pô, ontem foi tão legal, converteu tanta gente, acho que tá bom, né? O Espírito Santo veio, a gente se encheu, acho que hoje dá para furar. Não. Eles vão para o lugar da oração, como era de costume. E aí no caminho do templo, na porta formosa, na porta do templo, eles encontram um homem que era aleijado de nascença. E esse homem pede esmola para Pedro. E aí Pedro fala: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. E aquele homem foi curado. Levantou e andou. Eles estavam indo para a oração como era de costume. E o texto continua, você pode ler depois, e diz que através do testemunho daquele homem que foi curado, ele deu testemunho do poder de Deus, e 5.000 pessoas vieram a crer e se converteram. Num dia de ir para a igreja qualquer, Deus operou uma grande obra. Quando nós permanecemos, até de forma insistente, no lugar onde Deus é honrado, onde Deus é buscado coletivamente, cumprindo os nossos costumes evangélicos cristãos, Deus opera a bênção ali no meio, irmãos. Deus opera a bênção ali no meio. E essa obediência gera transformação. Amém? Deus também fala conosco, essa é a terceira forma. Deus também fala conosco através da cultura cristã, do senso comum cristão. Cultura é um conjunto de práticas. E nós temos uma cultura cristã. Por mais que você não seja um leitor assíduo da Bíblia, você sabe que Deus fala sobre amor. E a palavra de Deus fala sobre amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Você sabe que a Bíblia fala sobre perdão,
que nós devemos perdoar os pecados de quem pecou contra nós, da mesma forma que nós fomos perdoados por Jesus na cruz, e é por isso que nos lembramos disso hoje, na Santa Ceia. Você sabe que a Bíblia fala sobre servir ao próximo, sobre abençoar o próximo. Você sabe que a Bíblia fala sobre generosidade, sobre ajudar as pessoas, porque isso está no meio da cultura cristã, no meio do senso comum cristão, e Deus fala através disso. É por isso que é tão importante você andar com pessoas que são tementes a Deus, pessoas que têm fé em Deus também, como você tem. Ah, pastor, você está dizendo então que eu não posso ter amigo que não seja crente? Claro que pode, deve, mas a pessoa que influencia você, a pessoa que tem lugar para falar no teu coração, na tua vida, essa pessoa precisa acreditar no mesmo Deus que você, porque um deve dar suporte para o outro, é o que diz a palavra em Efésios 5:21, deem suporte um para o outro, por amor a Cristo, ou no amor de Cristo. Só posso dar suporte só pode ser mútuo quando essa pessoa também caminha na mesma direção do que eu. Está entendendo? Deus fala conosco através disso. E se a gente for pensar, palavra de Deus, tradições, costumes cristãos, irmãos, cultura cristã, já seria o suficiente para viver a nossa vida, não seria? Teríamos informação suficiente, voz de Deus o suficiente na nossa caminhada para viver a nossa vida. Mas Deus quis estabelecer ainda uma quarta forma. E essa é quando Deus fala diretamente com você. Ele fala diretamente com você. Quando Deus tem algo específico para fazer, Ele fala com você de forma específica. Ele tem que te tirar daqui para te levar para lá. Você não iria para lá, não estava no teu radar, não era o teu plano, não era a tendência sua ir para esse lugar, mas aí Deus vem e traz uma informação que não estava ali no plano para te mover de um lugar para o outro. Ou é a hora de fazer alguma coisa e você não está percebendo, e você precisa tomar aquela atitude, você precisa procurar alguém, você precisa fazer algum tipo de contrato, você precisa comprar alguma coisa, e aquela é a hora, mas você está desatento ou não sabe que é a hora. Deus vai entrar e vai falar, vai usar alguém, vai usar o que for, Ele vai falar especificamente. Acontece todo dia? Não, mas acontece quando tem que acontecer, para que a vontade de Deus se cumpra. Quer ver? João capítulo 4, Evangelho de João capítulo 4, versículo 3 e 4, parece ser simples também. Diz assim: quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Parece uma informação irrelevante quase, né? Bom, Jesus tinha que ir da Judeia para a Galileia, e ele tinha que passar por Samaria. Quer ver? Coloca um mapa aqui para mim, aquele mapa de Israel lá. Olha só, Jesus estava aqui, Judeia. Estão conseguindo ver? Essa tela aqui é uma benção, né? Que legal isso. Judeia aqui no 4, Galileia lá no 3, está vendo? Lá em cima, no norte. Samaria está onde? No meio. É meio óbvio. Eu vou sair da Judeia e vou para a Galileia, eu tenho que passar por Samaria. É o caminho mais curto. Mas os judeus não faziam isso. Judeus praticantes, tementes a Deus, ou eles saíam por aqui, iam por Pérea e Decápolis, ou eles pegavam uma embarcação e iam aqui pelo mar da Galileia. Eles não passavam por Samaria, porque Samaria era onde habitavam os samaritanos, que era um povo que recebeu a Deus, a palavra de Deus, através dos judeus, mas eles também começaram a adorar outros deuses. Eles eram politeístas, eles começaram a assimilar culto a outros deuses. E um judeu praticante, ele não podia se associar de forma nenhuma com um samaritano, porque senão ele se tornaria impuro. E uma vez que ele se tornasse impuro, ele deveria passar por toda uma cerimônia de purificação. Então era muito melhor e mais correto ele evitar contato com os samaritanos. E Jesus
era um judeu praticante, ele obedecia às leis judaicas. É por isso que o texto diz que o Espírito falou para Jesus que era necessário ele passar por Samaria. Não era um caminho comum. O caminho comum era dar uma volta por Pérea e Decápolis, ou pegar um barco e contornar. Mas o Espírito disse, é preciso que passe por Samaria. E é o que Jesus faz. Inclusive o texto diz que Jesus vai à frente, porque os discípulos vão atrás de alguma coisa para comer. E quando ele chega em Samaria, ele para num lugar chamado Poço de Jacó. Você pode ler depois João capítulo 4. No Poço de Jacó, ele encontra com uma mulher, que é identificada no texto como mulher samaritana. Ela estava no poço ao meio-dia, que era o horário que ninguém estava no poço, era o pior horário para pegar água. Só você imaginar, Rio de Janeiro, verão, 42 graus, 12 graus, né, que parece que é mais, ao meio-dia. Esse era o tipo de calor que se passava para ir até o poço ficava mais ou menos 2 quilômetros do vilarejo, ninguém ia lá esse horário. Aquela mulher estava lá se escondendo, mas Jesus estava lá, e aí Jesus começa um diálogo com ela. Talvez você conheça o texto. Ele começa a conversar com ela, e ele fala um papo de água viva. Ele fala assim, se eu te der da água que eu tenho, você nunca mais vai ter sede. Aí ela fala, não, mas eu quero essa água então, porque eu não quero mais ter sede. Mas ela estava pensando em resolver os problemas físicos dela. Ela pensou, não vou precisar mais vir aqui meio-dia pegar água, né? Porque eu não vou ter mais sede. Mas Jesus fala, não é esse tipo de água aí que eu estou falando. É uma outra água. Aí Jesus pega e revela algo sobre a vida dela, sobre a vida passada dela. E ela fala, nossa, eu vejo que você é um profeta. Ela pergunta coisas espirituais para ele, até que ele se revela como Messias. E ele dá um ensinamento profundo sobre adoração. Ele fala sobre um Pai, que é o Deus Pai, que procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E aquela mulher recebe salvação em Jesus. Ela crê no Messias. A vida dela é transformada, porque era necessário passar por Samaria. O Espírito conduziu Jesus até lá, por causa de uma pessoa. Aquela mulher, depois que recebeu a Jesus, ela volta para a vila, ela volta para a sua cidade, e a tradição conta que muitas pessoas vieram a Jesus através do testemunho daquela mulher, porque ela sai falando, venham ver esse homem que falou tudo sobre a minha vida, ele é o Messias, o Filho de Deus. Uma voz do Espírito fala a Jesus que ele deveria mudar o trajeto por causa de uma pessoa, e a obediência de Jesus a essa voz do Espírito transformou a vida de uma pessoa que veio a transformar a vida de milhares de pessoas. A obediência gera transformação, gera bênção. Aquele que ouve a voz de Deus e obedece, colhe transformação e colhe vida. Nas férias nossas férias de 2013, que foi o ano que as meninas nasceram, só que a gente não sabia que a Suelen estava grávida ainda. Nós estávamos na praia, eu, ela e um amigo nosso, que era pastor, na piscina. Estou falando isso para você entender que Deus não tem contexto perfeito para falar, tá bom? E nem cerimônia, não precisa estar, enfim. Não vou entrar em detalhes aqui. A gente estava na piscina, verão, tranquilão. De repente, esse amigo nosso, eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Vocês, voltando de férias, tem que procurar um apartamento e comprar um apartamento. Eu pensei, nossa, que legal, para comprar um apartamento eu acho que tem que ter dinheiro, né? Que é uma coisa que a gente não tem. Não estou falando sobre dinheiro, estou falando sobre obedecer a Deus. Vou lá, voltem para Curitiba, compra um apartamento. Eu lembro que a gente voltou, meio assim desconfiado. E aí um tempinho depois, uma semana depois, ele me ligou. E aí, Carlinhos, você já procurou o apartamento? Lembra do que Deus falou? Falei, tá bom, vamos procurar. A gente começou a procurar online, num bairro que a gente queria, que era uma distância legal da igreja, que ia ficar um pouco mais fácil. Até o momento a gente morava numa casa de 2 peças, que era uma casa emprestada, não era nossa. Uma casa pequena, uma estrutura ruim, assim, uma situação um pouco ruim. Mas ok, vamos lá, vamos procurar. Achamos os apartamentos, gostamos, mas não tinha dinheiro para dar de entrada. Naquela época,
A gente conseguia financiar 90% do valor, tinha que dar 10% de entrada. O apartamento custava 175 mil, a gente tinha que conseguir 17.500, tá? E nós tínhamos R$0, até o momento. Mas tínhamos uma palavra. A gente gostou de um apartamento, fomos olhar. Era um apartamento mais antigo, assim, piso de parquê, sabe, de taco. Era bem legal, entrava um sol, era bem gostoso. A gente gostou muito. E a corretora, e aí, como é que vocês vão querer fazer o pagamento? Eu falei, não sei, nós temos que conversar ainda aqui, temos que ver o que nós vamos fazer, né? Se enrolamos um pouco, porque a gente não tinha de onde tirar o dinheiro. Mas naquele contexto, naqueles dias, naquelas semanas, eu recebi uma ligação do tesoureiro da igreja. Eu trabalho na igreja já faz 12 anos, tempo integral. Eu antes trabalhava como engenheiro, abri mão dessa profissão para trabalhar em tempo integral na igreja. E ele me ligou. Quando o tesoureiro liga, você fica com medo, né? Porque normalmente ele vai ligar para te cobrar alguma coisa, não para te dizer outra coisa que não seja cobrança. Aí ele falou, cara, a gente está fazendo uma reunião aqui para decidir qual o valor de sustento que a gente ia dar para um pastor que está entrando na igreja agora. E eu resolvi dar uma olhada na ata de quando você foi admitido na igreja, 5 anos atrás. Aliás, 4 anos atrás. E quando eu estava vendo a ata, eu percebi que a gente estava te pagando errado todo esse tempo. O valor que era para te pagar. Aí eu pensei, mas é a menos ou a mais, né? Aí ele falou, não, cara, a gente ficou esse tempo todo te pagando a menos. Então isso quer dizer que você tem um valor retroativo guardado com a gente que você pode receber. Eu posso te pagando, você prefere receber aos poucos ou receber tudo de uma vez? Eu falei, tudo de uma vez. E aí a gente já tinha uma boa parte. Com isso eu pedi adiantamento de uns outros valores de 13º que eu tinha para aquele ano. E a gente juntou quase 15 mil, assim. Quase 15 mil. Aí se eu desse uma forcinha aquele mês, completava 15 mil. Completamos 15 mil. Faltava quantos? 2.500, certo? E a gente, vamos agora fazer a proposta oficial, vamos assinar lá. E a gente vai comprar um apartamento, cara. A gente pensava assim, meu Deus do céu, sem dinheiro. Depois as parcelas dava para pagar, porque aí encaixava, o valor ficava legal. Uma pessoa que era do nosso círculo, assim, do nosso ciclo, mas que a gente não tinha muita convivência, mas que nos conhecia, um amigo, me ligou. Carlinhos, tudo bem, tudo bem? Falei, cara, e aí, o que posso te ajudar? Você está precisando de um dinheiro? Eu tenho muita vergonha disso, tenho muita dificuldade de receber alguma coisa de alguém, muita dificuldade mesmo. Fico com muita vergonha. Eu fiquei pensando, será que eu falo que tô ou não tô? Mas eu tava. Eu dei uma respirada assim, dei uma enrolada. Falei, cara, tô. Então, Deus colocou um valor aqui no meu coração. Eu vou depositar esse valor para você. Me manda a tua conta. Naquela época não tinha nem Pix. Olha como faz tempo, né? Como faziam os maias e os incas, né? Número de conta, agência e tudo mais. Eu vou depositar um valor para você. E assim, se um dia você conseguir me pagar, não vou te cobrar juros. Mas se você não conseguir me pagar, não tem problema. O dinheiro é de vocês. Aí ele foi, fez o depósito. Qual que foi o valor que ele depositou? 2.500. Cara, a gente não se acreditava. A gente saímos de R$0 para R$17.500. Eu nunca tinha tido dinheiro na minha conta daquele jeito. Eu fiquei até emocionado assim. Eu ficava olhando o extrato e falava, nossa, cara, tenho R$17.500. E aí a gente deu a entrada ao apartamento, entramos no apartamento. Nossa, a gente amava aquele lugar. Era um lugar muito gostoso. Era uma sala gostosa, tinha um piano de armário no canto, sofazinho, entrava um sol. Maravilhoso. E aí, acho que um mês e pouco depois, que a gente começou a fechar a compra do apartamento, a gente descobriu que a Su estava grávida. Lembra que a gente saiu de uma casa que não tinha condição de ter criança? Era uma casa de 2 pés, e a gente teve 2 crianças de uma vez só, né? Que complicava. Deus estava cuidando, gente. Sabe? Deus estava cuidando. Eu ainda estou pagando o apartamento, ainda falta 68 anos, né, para terminar. Mas assim, a gente nem mora mais lá. Depois disso, Deus deu uma casa para nós, mas essa história é para outro dia. A gente pôde abençoar um casal de missionários que hoje mora nesse apartamento. Enfim, uma palavra de Deus numa piscina nas férias. Está entendendo? Quando a gente obedece, a gente colhe bênção, gente. A obediência gera bênção. Não tem como. Não tem outro resultado.
A obediência gera bênção. A desobediência gera maldição. Não tem como. É isso que Deus faz. Mas aí você pode estar pensando assim: o que eu tenho que fazer para ouvir a voz do Espírito? Algumas coisas eu já te falei aqui. Você precisa ler a tua Bíblia o máximo que você puder. Lembra que você não está lendo por ler. Você não está lendo para obter informação. Você está lendo para ter comunhão. Você precisa estar perto de pessoas que também querem a mesma coisa que você. Amigos de Deus. Os amigos de Deus são nossos amigos também. Vocês são meus amigos aqui, por mais que eu não saiba o nome de vocês. Porque vocês são amigos de Deus. Nós temos pelo menos um amigo em comum. Mas dentro de você, você precisa, de uma certa forma, relaxar assim, sabe? Se você ficar assim: Deus, fala comigo, Deus, fala comigo, Deus, isso não vai funcionar. Relaxa. Calma. Lembra que quando Ele tiver que falar, Ele vai falar. Talvez você fique pensando assim: poxa vida, será que Deus falou e eu não prestei atenção? Se Ele tiver que repetir, Ele vai repetir. O maior interessado em que você ouça a voz de Deus é o próprio Deus. Quando a gente olha para a história de Samuel, a gente não vai ler agora para não estender muito. Samuel ouve uma voz, ele está dormindo. Samuel era uma criança, era um adolescente, um pré-adolescente, que foi consagrado a Deus. Ele morava no templo para servir. E ele estava dormindo e ele ouviu uma voz: Samuel, Samuel. Está em 1 Samuel capítulo 3, tá? Samuel, Samuel. Aí ele se levanta e vai até o sacerdote ali. Ele fala: o senhor me chamou? Sacerdote. O sacerdote fala: não, volta a dormir. E ele volta a dormir e mais uma vez ele ouve: Samuel, Samuel. Aí ele acorda: eis-me aqui, Senhor. Mais uma vez ele vai até o sacerdote: o senhor me chamou? Fala: não, vai dormir, Piá. Piá não, né? Vai dormir, Piá. Piá lá em Curitiba. Vai dormir, vai descansar. Piá é menino, tá? Só para traduzir aí. O que acontece nessa situação? Samuel confundiu a voz de Deus, ou pelo menos a voz de Deus parecia com uma voz que era conhecida dele, não é? Isso ensina muita coisa para nós. Porque muitas vezes a voz de Deus vem através de uma voz que já é uma voz conhecida. A voz de Deus pode vir através do pastor Daniel, pode vir através do João. Só que qual que é a diferença? Qual que é a diferença não? O que fez diferença aqui na vida de Samuel? Ele respondeu. Se fosse Eli, não fosse Deus, beleza, respondeu. Se eu tenho uma impressão de que Deus está falando comigo, eu preciso responder a isso. O máximo que vai acontecer é não acontecer nada. O máximo que vai acontecer é você ganhar um pouco de experiência, ou você fazer amizade com alguém. Às vezes quando o Espírito Santo te dá uma palavra de conhecimento, vocês já ouviram falar sobre a palavra de conhecimento? Como pentecostais aí. A palavra de conhecimento é um dos dons que o Espírito derramou no Pentecostes. O apóstolo Paulo escreve um pouco mais sobre isso em 1 Coríntios capítulo 12, e um pouquinho também sobre isso no 1 Coríntios capítulo 14. A palavra de conhecimento é um dom que vem do Espírito, como uma ferramenta para sinalizar que Deus está presente. É uma informação que antes você não tinha, de repente você tem, e você sabe para quem que você tem que falar. Está fazendo sentido? Como o meu amigo na piscina que disse: eu acho que você tem que voltar para Curitiba. Eu acho não. Eu creio que Deus está falando para mim que você tem que voltar para Curitiba e comprar um apartamento. Isso pode ser outra coisa. Pode ser uma confirmação de... Sabe, Deus já falou com você sobre isso, então hoje Ele está falando mais uma vez. A palavra de conhecimento é isso, é uma informação que vem do Senhor para ser entregue para alguém. Isso vai acontecer com você, vai acontecer hoje com algumas pessoas aqui, porque Deus já falou sobre isso. Mas se eu recebo essa palavra e não entrego, ela cumpre o seu propósito? Não. Mas às vezes eu falo assim: não, mas eu estou com vergonha, vai que não é de Deus.
Se não é de Deus, a pessoa que vai ouvir vai dizer, pô, isso não tem nada a ver comigo. Você vai dar risada, vai dizer, então deixa eu orar por você aqui, Deus te abençoe e tal. Pronto, qual o problema? Se vem do Espírito, está na conta do Espírito. Agora, se não for de Deus, qual o problema? Às vezes Deus dá uma palavra de conhecimento a respeito de cura. Já viram isso? Tem muita gente que é movida nos dons, sente dor em algum lugar, ou Deus fala alguma coisa. O nosso pastor, o pastor Silas lá, ele parece uma enciclopédia médica, assim. Ele fala um nome de uns negócios que eu nem sei o que é. Deus vai dando para ele. Ele vai falando e vai liberando cura. Vai liberando cura. Em cima daquilo. Não, mas eu não estou com essa dor. Tudo bem. Não muda nada, a vida continua. Mas e se tem que acontecer? E você não liberou aquela palavra? Aí você está retendo algo que Deus quer fazer. Por que eu estou falando isso? Porque a voz de Deus, através de você, encontra sentido no outro. Todo dom de Deus, tudo aquilo que Deus nos dá, encontra sentido no outro. Não é para parar em mim, não é para parar em você. Sabe quando a gente ora pedindo para que Deus nos encha mais do Espírito? Não é para nós ficar cheião. É para que a gente possa derramar do Espírito sobre outras pessoas. É nisso que o encher do Espírito encontra o propósito. Da mesma forma, se eu quero ouvir a voz de Deus, eu preciso primeiramente estar disposto a ser voz de Deus na vida de outros. Quem está entendendo, levanta a mão. Só que aí que está. Porque se eu estou disposto a ser voz de Deus, e Deus me usa para falar com outra pessoa, eu já estou ouvindo a voz dele. Eu já estou ouvindo a voz dele. Porque como eu vou falar da parte de Deus, se antes eu não estou ouvindo? Só que o meu foco é o próximo. O meu foco é ser bênção na vida do outro. Não quero receber, só receber para mim. Eu quero ser usado para ser voz de Deus na vida do outro. E no momento que eu estou sendo usado como voz de Deus na vida do outro, eu já estou ouvindo a voz de Deus no meu coração.